Olá, alunos e alunas, estamos de volta aí para começar a correção das nossas atividades, né, professor Luiz? Sim, mas estamos de volta aqui. Então, agora é a hora que vocês invadem o nosso espaço, né? Exatamente. E a gente pode, né, trabalhar juntos aí, junto com vocês, certo? Então, o professor Luiz está recebendo as nossas respostas, né, das 3 perguntas que foram colocadas aí para vocês. E aí eu vou... A questão número 1, né, eu queria saber aí, professor, como é que tá as respostas? O pessoal está animado hoje? Professor, nós estamos tendo uma dificuldade com o sinal, não conseguimos ainda. Só teve os nossos parabéns ao Jorge, o Jorge lá de Espigão, é um parceiro, né? O Jorge está sempre no nosso... É um parceiro, Jorge. Você é tão... a posição, você não é somente adquirente, né? Isso é quase um transmissor já, né? Você já é um transmissor, Jorge. Porque sempre está interagindo aqui com a gente. É importante isso, viu, Jorge? Muito obrigado aí para você. Tá? Mandar um abração aí para você. Então vamos lá. Eu vou ler as questões. Então isso. A gente pode fazer. Olha, não só o Jorge, mas todos os demais. Mas o Jorge ele faz questão, sempre ele está sendo assim um dos primeiros. Mas, gente, todos vocês, de coração, é muito bom que nós nos encontramos, recebemos um feedback de vocês. Depois nós vamos falar sobre o feedback da comunicação, da transmissão, né, professor? É verdade. Tão usado que é feedback, então, nesse momento vocês estão nos dando um feedback. Mais um dos processos de liderança, né? De liderança. É interessante, né? Essas técnicas modernas, né, de liderança. Então, vamos fazer um diálogo aqui, né, entre eu e o professor Luiz Carlos, falando sobre essas nossas primeiras questões. Então, assim, a primeira questão seria o quê? Existem 2 tipos de atividades principais dentro de um ambiente escolar, sendo um deles envolvido com atividades intelectuais e outros com as tarefas braçais. Liste alguns exemplos de cada atividade dessas. Bom, a gente sabe que dentro do ambiente escolar, né, a gente possui diversos agentes, né? São aqueles agentes de ensino, tem os agentes de manutenção, cada um, né, com a sua atividade fim, certo? Então, essa seria a nossa primeira questão. O interessante de listar essas atividades é poder conhecer um pouco mais como que é o processo, o processo dentro da edificação escolar. Porque nunca a gente para pensar, né, professor Luiz? Sim. Quantas coisas estão envolvidas no processo. A gente até conversou aqui, por exemplo, sobre até mesmo a nossa teleaula de hoje. Por exemplo, quais são os meios que, se não existissem, né, não ia poder ocorrer a prática de ensino. A começar pela energia elétrica. Sim. Né, que se ela não existisse não ia poder funcionar. E, por exemplo, segundo, o satélite, que faz a transmissão das ondas eletromagnéticas. Em terceiro, por exemplo, se a câmera não tivesse aqui, né, e por aí vai. Vocês viram quantos equipamentos ou quantas relações estão intrinsecamente ligados com o processo dessa atividade de ensino? Então, com esse objetivo de o quê? De amadurecer essas ideias, né, de todas as atividades que nós vamos listar na questão 1. Então, partindo para a questão 2, quais são as 3 regras, segundo Bernstein, sobre o enquadramento das atividades pedagógicas? Foi aí que a gente viu sobre a questão hierárquica, né, a questão sequencial e a questão dos critérios. Cada um deles está envolvido com um processo, né, um processo de relação entre um e outro, né? A hierarquia, onde se delimita, né, as atividades por classes, né? O sequenciamento, quando a gente remete à questão das teleaulas, né, as sequências, as matérias, né, as páginas, por exemplo, e os critérios que, por exemplo, podem ser as avaliações, né, ou, né, os métodos de ensino, por exemplo. A questão número 3, segundo Bernstein, existem 2 atividades principais no espaço escolar. São elas atividades fim e atividades meio. Explique cada uma delas.
A gente tinha conversado sobre isso, né, dentro da nossa teleaula, sobre a atividade fim e atividade meio. Especificamente, segundo a ótica do pensador, né, o Bernstein, ele faz o quê? Uma separação quase, né, professor? Ele faz uma classificação, né? Uma classificação, a gente pode fazer até um parênteses sobre o que é mais, o que é menos, né? Ah, não, aquela pessoa ali é mais, aquela pessoa ali é menos, né? E a gente entende, pelo menos, nosso ponto de vista, né, professor? Eu acho que o senhor compartilha da mesma ideia que eu, de que todos são importantes, né? É lógico que o quê? Existe um processo de entender como é que funciona esse respeito, né? E é de maneira natural, né, professor? Essa relação se dá de maneira natural, né, pela própria função, assim. Quando as pessoas recebem essa doutrina, nesse espaço se trabalha essa questão, você vê que o respeito ele já vem como uma consequência natural. As pessoas se portam assim, né? Você respeita o superior como o superior se respeita no caso, a pessoa o que está submisso a ele, né? Então na questão hierárquica. Mas nessa questão a gente vê que a hierarquia por si só, a gente vê muito mais como uma questão, na nossa opinião, com relação de tomada de decisão, do que propriamente de degrau de importância sobre um ser humano e outro. Porque naquele momento os papéis todos se invertem. O professor frisou bem que tem um momento que os papéis se invertem. Então, isso a gente vê na vida, quando você está como chefe ou está como uma responsabilidade, lá na frente alguém que às vezes você não fazia, você estava bem distante, começando profissionalmente, quando você encontra, o tempo mostra aquela pessoa numa posição, de repente você é subalterno a ela. Então, como se construiu essa relação? Não é, professor? Exato. E todos os alunos que nós estamos ensinando hoje, eu costumo dizer, quem será ele amanhã? Poderá ser o nosso governador. Poderá ser alguém de posição, né, ou governador, um juiz, um delegado, pessoas que nós temos que tomar um cuidado sério, né? Exatamente. De preparar essas pessoas, porque lá na frente, esse é o grande prazer, o devir na construção. Que nem diz o ditado, né? O futuro a Deus pertence. É verdade. Né? E outra que seria, a gente nunca sabe o dia de amanhã. É verdade. Então é importante a gente entender a importância, né? Mas saber respeitar quais que são as pessoas que têm maior autoridade ali naquele ambiente. E a gente sabe que, inclusive, não só dentro da sala de aula, mas fora da sala de aula, existem processos, eu posso até falar, anárquicos, né? Sim. Onde as pessoas, não têm capacidade para desenvolver determinada ação ou determinada atividade, né? Mas mesmo assim querem fazer de forma interpestuosa, né? Sobrepondo a posição, às vezes, de um diretor ou até mesmo de um professor dentro da sala de aula. Muito comum, né, acontecer, né? Ou seja, não respeitando o espaço que é para o outro ocupar, ele invade, tipo assim como na natação, invade a raia, né? Exatamente, invade a raia. Invade a raia. Né? Então, para a questão nossa número 4, muitas são as contribuições da pedagogia para o aproveitamento do espaço escolar. Cite uma que mais chamou a atenção e explique por quê. Essa é uma pergunta um pouco pessoal, né? Vai depender do seu entendimento sobre a questão das práticas de ensino. A gente viu que existem vários cientistas, né, pesquisadores da área, que entendem de maneiras diferentes, né, as relações entre o espaço. A gente viu que Bernstein, né, digamos assim, é um cientista preocupado com o espaço, né, ao mesmo tempo preocupado com o educador, e mostrou diversas formas de classificar, né, como que funciona esse processo dentro da sala de aula. Inclusive, a Montessori, ela fez a questão de que o espaço, ele tem que ser, o professor, ele não é nada mais do que o meio do aprendizado. Ou seja, ele é tão importante quanto o espaço, na ótica dela, para a prática de ensino, onde o aluno ele deve organizar e formar o espaço como ele bem entende, né? É lógico que é um processo que instiga a criatividade, né?
mas a gente sabe que para alguns casos esse sistema não seria o mais adequado, pelo menos é o meu ponto de vista. O ponto de vista de vocês pode ser um pouco diferente. É importante que aí a gente pode conhecer um pouco de vocês melhores. A lógica Waldorf, que é a questão da relação entre a natureza, também é outro processo. É um processo, a gente pode até falar um pouco mais naturalista, né? Digamos assim, onde o que? A biologia, né? O ambiente externo da escola, ele é importantíssimo, né? Na ótica desse pensamento, no processo de aprendizagem. Ô, professor, agora a gente vê, inclusive, uma intercorrelação, porque está todos também, você vê que a relação, que durante o texto a gente remete muito sobre a questão do meio ambiente. E como é um assunto que está em evidência também, não só pela sociedade, mas também aqui no curso, você vê que hoje Paulo Freire também, algumas questões, ele vê essa questão contextual do meio ambiente aonde se dá o espaço educativo, né? Exatamente. Paulo Freire, que é mais outro cientista da área pedagógica, né? Ele ainda vai um pouco mais a fundo, né, sobre essa questão de interação dos espaços, onde o uso de ferramentas de multimídia, né, nesse caso, ele diz que é importante porque instiga a criatividade do aluno. Então você vê como ele interrelaciona o que é o pensamento de vários outros cientistas em um só, né? Então ele foi, né, a gente acredita, né, até mesmo pela leitura que fizemos, que ele foi assim um pioneiro nesse sentido, né, de entender os espaços e como eles se relacionam ou podem favorecer, né, a atividade de ensino. E se posicionou com muita coerência nessa formatação dessa questão pedagógica, né? Então as contribuições dele até a ponto que o fez conhecido notadamente a nível mundial, Paulo Freire, pelas contribuições que ele viu, para essa visão que ele fez assim não vou dizer um mix, mas ele fez assim as tendências, uniu numa proposta e formatou a tese pessoal. Então foi algo assim muito... A gente tem que tirar o chapéu para o nosso brasileiro. Eu brinquei, não foi um erro da datilografia, mas o básico, como se diz assim a terminologia, não é um erro de digitação. O Brasil Bernstein não é um erro de digitação, não é Brasil, que a princípio fala, pô, será que é do Brasil, já tem até no nome, né? Mas não, ele atuou muito bem no Chile, no México, acho que teve os países mais da língua hispânica, países hispânicos, né? É onde você vê que a questão pedagógica, você vê que teve uma influência muito mais europeia. Hoje nós vivemos essa questão mundial sobre esses estilos pedagógicos disseminados no mundo afora, né, professor? Inclusive a gente vai ver nas próximas aulas como, por exemplo, o ensino europeu ou outras práticas de ensino, né, inclusive as religiosas, né, aconteceram no nosso país. A gente, né, até falou nas últimas aulas sobre o processo histórico, evolutivo da educação, onde não só o edifício escolar evoluiu com o tempo, mas a prática de ensino também. Inclusive, né, hoje nós estamos tendo uma teleaula, coisa que não era uma realidade, né, há uns anos atrás. E isso presencial, como se for presencial. Nós assim, para vocês, nos relacionamos, apesar de que, por mais que seja por uma questão digital, essa comunicação, mas a gente consegue expor em um tempo assim, on time, né, em tempo... então, vou dizer assim, em tempo real, essa comunicação. E veja que como o professor expressou, com Paulo Freire fala sobre a questão, todos os recursos tecnológicos. E o professor foi muito bem feliz, professor, quando mostrou o nosso espaço da teleaula, desde o satélite até um mero microfone, como todos fazem parte do meio, para que essa aula aconteça, né? Então, você imagina, você tem toda uma equipe de apoio insistentemente que trabalha. E na escola? Será que isso pode ser, às vezes é considerado como uma atividade meio e não se dá tanta importância, mas ela é tão importante quanto, não é? Tão importante quanto, né? E interessante que o quê? Se elas não ocorressem, se eu tivesse com algum problema, digamos assim, ela estaria o quê? Ou dificultando ou impossibilitando, né, digamos assim, a atividade de ensino. Nesse caso aqui,
a teleaula. E aí, professor, como é que tá Olha, as professor, respostas aí? nosso agradecimento e o nosso abraço a Espigão. Eles participaram nas 4 questões. Nós estamos tendo dificuldade na comunicação. Mas vamos lá. Na questão número 1, o Paulo, apesar de o Jorge ter começado, mas o Paulo de Espigão está tendo uma participação. O Paulo, na questão número 1, professor, ele fala os professores, a direção, a supervisão. Na questão número 1, ele fala os professores, a direção, supervisão, orientação e alunos são as questões intelectual. E porteiros, zeladores, merendeiras são os braçais, né? Isso na questão número 1. O Osimar, do Zona Norte, ele diz na questão número 1, as hierárquicas que determinam a importância relativa de cada atividade. B, ele coloca a sequência e ordenamento linear dessa atividade. C, as regras criteriais tratam da posição ocupada pelos agentes escolares. Seria essa? Não, essa é a 2. É a 2, mas ele botou aqui como questão número 1, perdão. De fato, professor. Mas é o número 2. Perfeito, é a 2. Sim, professor, isso aqui é. Tá, então foram essas. Bom, é importante que o pessoal lá de Espigão, né, listou algumas atividades, né, mas acredito que se a gente parar para refletir, né, sobre essa questão das atividades que ocorrem dentro da edificação escolar, a gente vai parar e ver que começam a aparecer diversas outras atividades. É lógico que isso vai depender muito do tamanho da edificação, né, do tamanho da escola, né? Então isso remete a quê? Mais atividades. Então, por exemplo, numa escola de um porte grande, digamos assim, a gente pode ter até um eletricista, vamos supor, dentro da escola. Inclusive, ou em escolas menores, por exemplo, essa atividade não seja tão necessária, né? Nesse caso, por exemplo, numa escola grande, às vezes tem uma subestação, alguma coisa que precise, né, de uma manutenção com maior frequência. Em outras, não tanto. Então, né, é importante que você, às vezes, né, para você conhecer um pouco melhor o espaço, né, entender como é que funciona, né, todas essas atividades que lidam dentro da edificação escolar. E aí temos mais alguma? Tempo, professor. Só um pouquinho. Então, na 1 tem aqui o Jorge, ele faz uma classificação, o Jorge de Espigão faz a classificação, diretor, supervisor, orientador e funcionários, e enquadramento de sala e seu espaço. Seria isso na questão número 1? Sim, sim. Sim, né? Opa. E na questão número 1 só, professor? Então tá, então vamos para a questão número 2. Temos alguma aí? Temos. Poderia repetir lá aquela... Certo, eu tenho aqui a da Vilma. A Vilma de lá de Espigão também, ela diz regras de hierarquias, o sequenciamento e as regras criteriais, né? Uhum. E o Jorge também, na questão número 2 de lá de Espigão, ele fala as regras de hierarquia se pauta na teoria. Faça o que eu mando e não olhe para o que eu faço. Lembrando que os tempos estão mudando. As regras, critérios não se aplicam diretamente ao planejamento, as regras sequenciais. Uhum. Então teve essa, depois nós temos também, aí vem a do Osimar do Zona Norte na questão, né? As hierarquias que determinam a importância relativa de cada atividade, a sequência e ordenamento linear dessas atividades e as regras criteriais. É isso mesmo, exatamente isso. Então a questão da hierarquia, né, quando a gente falou sobre a questão do amadurecimento, na evolução dos processos de liderança, nós vemos que um sistema que antes era forte, hoje está um pouco mais flexível. Mas dependendo da atividade, algum rigor a mais é necessário. Sim. Né? Por exemplo, dentro de um sistema, vamos colocar, quando a gente lembra de rigor, a gente sempre lembra do sistema prisional, né? Ou a voz de comando, por exemplo, de um agente da lei. Né? O que ele falar, você tem que obedecer, porque ele tem um conhecimento sobre a situação. Né? Se hoje, por exemplo,
você está dentro de uma situação de risco, dentro de um acidente ou dentro de um incêndio, por exemplo, o bombeiro que chegar para você, ou o policial que chegar para você e falar, você vai ter que obedecer sem o quê? Praticamente discutir com ele, porque ele é conhecedor da área, né? Sim. E está ali, né, para promover, né, o auxílio, né, para as pessoas que estão naquele ambiente. Então, muitas vezes o processo hierárquico, né, forte é necessário, né? Mas a gente sabe que num processo da atividade de ensino, né, ou na edificação escolar, professor, uma flexibilidade é interessante. Me permite trazer sobre essa questão hierárquica, mas eu visitei lá Costa Marques, no Forte Príncipe da Beira. Eu acho que recomendo a todo o habitante de Rondônia visitar. Vale a pena, mas tem um marco histórico lá, onde tem uma insígnia, mas tem uma mensagem da época da construção do forte, que ele fala que, eu memorizei bem, que ele fala assim: por mais trabalho que isto dê, é um edito do rei que se cumpra. Então, naquela época, quando eu olhei aquela frase e vi que era uma determinação, que era uma equipe falando: não, isso foi um edito promulgado, então vai se construir. E se construiu aquela obra. E em que época, né, professor? Então, você vê que naquele momento a questão hierárquica era tão respeitada, me permite contextualizar. E num espaço onde hoje a gente vê que vale a pena trazer em evidência, porque o Estado é um patrimônio histórico, né? É tombado como patrimônio histórico o Forte de Costa Marques, né? Exatamente, exatamente. E nasceu, né, de um processo, né, de regramento hierárquico. Exato. Né? A sequenciar a gente pode até observar o que é um sistema construtivo, né? Mas nesse caso, por exemplo, a classificação das aulas, né, entre a primeira e a última, entre o avanço dos conteúdos, né, é que ditam a sequência as regras que ele devem ser sequenciados. E as criteriais são os sistemas utilizados para o quê? Contextualizar essa sequência, ou seja, como ela vai ser avaliada. Certo? Vamos para a questão número 3, temos alguma coisa aí? Temos sim. Tem aqui a Vilma, lá do Espigão. Ela coloca: atividades fim pertence ao ensino e aprendizado, envolvendo professor e aluno. E atividades meio envolve outras atividades, inclusive nossos funcionários, rotulados como de apoio. Rotulados como de apoio. Interessante isso, hein, Vilma? Rotulados como de apoio. E aqui no Zona Norte também eles falam: a atividade fim engloba as atividades, só eu não sei quem é a pessoa que ou é da turma do Zona Norte. Atividade fim engloba as atividades didáticas e pedagógicas concernentes aos professores e atividade meio, Atividades fim englobam as atividades didáticas e pedagógicas concernentes aos professores. E atividades meio, que possuem menos prestígio e status social, são os serviços de infraestrutura física e predial, alimentação e gerenciamento e controle das atividades escolares. E a Olha Vilma traz aqui o tema rotulados como apoio. Né? É interessante. Pode falar. Tem mais alguma? Tem, é do Jorge de Espigão. Então vamos atividades fim: os professores, atividades didática e pedagógica, muitos status sociais. Atividade meio: pouco prestígio e o status social, certa discriminação aos funcionários, mas todos têm a sua contribuição. Está vendo que, de certa forma, ainda tem uma certa discriminação, né, professor? Isso, digamos assim, isso não posso dizer que é comum, né, mas acaba acontecendo na sociedade hoje. Exato. Né, que às vezes, né, liga a imagem a uma determinada aparência, né? Liga as aparências ou até mesmo a classificação digamos assim, a uma classificação, né, indevida. É onde a gente sabe que o quê? As atividades meio, elas são essenciais para que a atividade fim aconteça. Então, por mais que o professor esteja lá para dar aula,
né? Por mais que ele seja o quê? A atividade fim da edificação escolar ou do sistema escolar, né? A gente tem que entender que o quê? A atividade meio que é o quê? Que dá suporte para isso, né? A Vilma, ela colocou até rotulados como apoio. Rotulados como apoio, né? Nós, digamos assim, nós também somos o apoio. Né? Nós também somos Nós poderíamos rotular assim também, né, Vilma? nós poderíamos ser rotulados da mesma forma. Exato. Porque todos nós estamos apoiando o quê? A atividade fim, que é o ensino pedagógico. Que é o aluno absorver realmente o ensino, né, professor? Mas é interessante que a gente conheça a ótica, né, do cientista, né, no caso aqui o Bernstein, né, para que nós entendamos, né, como é que funciona. Né? E lembrando que o Bernstein é um cientista do século passado. Do século passado praticamente. E a gente vê, né, que os processos evoluíram de acordo com o tempo. Então vamos lá, eu estou curioso para saber a questão número 4. Número 4? O que o pessoal respondeu aí? Na 4, o Jorge diz o seguinte: o espaço se dá quando o espaço do escolar que, através de reuniões e apresentação de eventos que faz aproximar a comunidade, como exemplo, o karatê, traz os pais, que traz pais, filhos e amigos da escola. Estou na questão número 4, com as contribuições, né? A Regina, lá em Espigão, ela fala: o que me chamou a atenção foi o espaço escolar que Paulo Freire se refere. São lugares que, para o bom educador, seja embaixo de uma árvore, pode-se exercer uma aprendizagem e conhecimento. Então, dizer que é uma estratégia pedagógica, como você preparar, você dá essa aula campal, essa aula de campo, né? É interessante que até a gente conversou, né, sobre a questão do Paulo Freire, e ele também foi um dos cientistas que mais chamou a atenção, porque ele faz uma conexão entre as ideias de diversos outros, né? Exato. Outros cientistas da educação. Perfeito. São essas contribuições, professor? São essas? Então, pessoal, só para a gente, né, fixar, né, o conteúdo. Então, bom, de uma maneira geral, os cientistas, eles prometem o quê? As próprias ideologias, né? E como eles entendem o espaço mais uma vez. Vocês viram, entender que mais uma vez a gente voltou para a nossa primeira aula? Para a primeira aula, né, professor? Para a primeira aula. E o quê? De entender como que eu entendo esse espaço, como que esse espaço se interrelaciona e como os agentes que estão neles inseridos se relacionam com seus próprios espaços, né? O espaço do professor, o espaço do funcionário, o espaço do aluno. E para mim marcou bastante hoje, que é da minha área, né, professor? Eu estou na aula de arquitetura, eu falar de transmissão, que é minha praia essa também, que eu sou eletrônico também, né? Então, da comunicação, nós falamos do feedback. E o que é o feedback? É que ele chama em alguns momentos, que é tipo assim, alguém já fez uma avaliação física da escola, na apostila tem um momento que ele chama a atenção, por isso que eu quero direcioná-los para praticar as atividades da apostila. Tem alguns direcionamentos para você consultar, fazer uma entrevista com alguns professores. Eu acho que isso abre até um canal, você vê que nós estamos abrindo um canal de, se há alguma discriminação, nós vamos começar a evidenciar, não é evidenciar, mas escreva isso no seu memorial. Pratiquem o material. Então, feedback é exatamente essa retroalimentação. Eu mandei uma informação, transmissor, de repente o receptor, como é que ele recebeu aquela informação? Se nós avaliarmos como é que ele recebeu, nós vamos ver que realmente assim, o que é que eu preciso corrigir para que a comunicação, a atividade fim, se complete. Isso mesmo. Obrigado, professor Luiz Carlos. Bom, vamos deixando concluída a aula de hoje. Um abraço para todos e muito obrigado.